Olá, você já meditou qual o propósito, a finalidade do Evangelho em nossas vidas? O porquê que Deus enviou o seu Filho unigênito para morrer por nós na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, ressuscitando, glorificando Ele, assentando à destra majestade santa e para manifestar o reino? Eu gostaria de falar para você, através das Escrituras Sagradas, que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida e fortalecer a tua fé. Antes disso, se inscreva no nosso canal, clique no sininho, clique no joinha, faça um comentário, porque isso vai interagir contigo com o YouTube. E o YouTube vai entender que você está interagindo juntamente conosco e ele vai estar sempre atualizando os nossos vídeos e materiais para você, que vai servir de bênção para a sua vida, para a sua família e para os seus amigos e a todos quantos você compartilhar. Então vamos lá. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 28 ao 30, diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Quando Deus criou o homem, ele criou a sua imagem e a sua semelhança. Colocou no jardim do Éden e o homem poderia se alimentar de toda a árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando o homem desobedeceu e participou dessa árvore, entrou o pecado juntamente com o pecado, a morte. E Gênesis capítulo 5, versículo 1 fala que Adão foi feito à imagem de Deus, mais Sete foi feito à imagem de Adão, quer dizer, perdeu aquela imagem de Deus, se corrompeu por causa do pecado. Então, Deus, que é presciente, conhecedor de todas as coisas, ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Trazemos a imagem de Adão em nós, mas na predestinação de Deus, trazemos a imagem do Filho de Deus. E para que a imagem do Filho de Deus seja formada em nós, Deus moldou, Deus criou e Deus executou o Evangelho, que é a salvação para todo aquele que crê, através da fé. Por isso que o justo viverá da fé. Quem crê no Evangelho, se arrepende e se converte, ele passa a ser filho de Deus, nascido de novo, como diz o Evangelho de João capítulo 3, e ele passa a ser morada e templo do Espírito Santo. E com isso começa a realizar-se uma obra na vida do homem, uma obra de transformação, aonde o homem passa a perder a imagem de Adão e passa a ganhar a imagem do Filho de Deus. E nós podemos ver isso daí em Gálatas capítulo de número 3, quando o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, versículo 18, Gálatas 3,18. É bom ser sempre zeloso do bem, não apenas quando estou com vocês, meus filhos, por quem de novo estou sofrendo a dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Essa é a missão dos ministros do Evangelho, daqueles que proclamam o Evangelho, anunciar o Evangelho, que é a palavra de Deus, que tem um poder grandioso de transformar, edificar e principalmente mudar a natureza do homem, da natureza adâmica em uma natureza de Cristo, tornando semelhante a Cristo. E Paulo fala aqui que é um esforço, uma dedicação na qual ele sente até dores de parto, para ver as pessoas que estão aprendendo, sendo discipuladas, meditando e crescendo no conhecimento da palavra de Deus, Cristo ser formado nelas. Outro fato interessante é que essa formação vem através da comunhão com o Espírito Santo também. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz assim: E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor que é Espírito. O Espírito Santo vai nos transformando, vai nos edificando, vai nos renovando. Ele vai trabalhando em nossas vidas para que nós possamos ser transformados à imagem do Senhor, à imagem de Jesus Cristo, que é o plano e o propósito de Deus em nossas vidas, na qual Ele nos predestinou. Quanto mais cheio do Espírito Santo, submisso ao Espírito Santo e obediente à voz do Espírito, através da direção da palavra, mais semelhante ao Senhor Jesus Cristo vamos nos tornando, mas nós vamos sendo formados à imagem dele,
produzindo o fruto dele, produzindo os dons dele e passando a andar como ele andou. Por quê? Porque ele habita em nossas vidas, realiza a sua obra e conduz os nossos passos segundo a sua vontade. Outro fato interessante também está em Filipenses, capítulo de número 3, você pode acompanhar na sua Bíblia, que esta obra ela vai ser tão completa que ela vai trabalhar não somente com o nosso espírito, com o nosso homem interior, mas com o nosso homem exterior. Diz assim, Filipenses 3:20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. Você está vendo? Aquilo que Deus está fazendo interiormente dentro de nós, formando Cristo, nos transformando pelo Espírito Santo de glória em glória, a imagem dele, no dia do Senhor, na volta do Senhor, para entrarmos na pátria celestial, ele vai transformar esse corpo de humilhação em um corpo glorioso, semelhante ao dele, porque ele tem o poder e a capacidade para fazer isso. Quão glorioso é o privilégio de nós servirmos a Deus no Evangelho e aguardarmos a volta do Senhor Jesus Cristo, porque essa esperança ela é muito mais além do que nós imaginamos. Um corpo saudável, um corpo glorificado, um corpo sem doença, sem enfermidade, sem velhice, sem problema algum, porque será um corpo semelhante ao de Jesus Cristo, na qual ele tem o poder e vai manifestar esse poder transformando esse corpo nosso. Outro fato interessante que nós podemos ver é que isso revela o amor de Deus por nós, o amor do nosso Pai Celestial. Por isso que a Bíblia fala desse fato tão glorioso que está na primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 3, onde ele declara o seguinte fato: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, quer dizer, somos amados, vivemos esse amor. Agora somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. O amor de Deus, nós somos filhos de Deus. Ainda não é manifesto ser filho de Deus. Continuamos tendo as minhas fraquezas, nossas falhas, nossas doenças, nossos labores. Mas quando ele se manifestar, quando a trombeta tocar e a sermos arrebatados, seremos semelhante a ele e haveremos de vê-lo como ele é. Nada impedirá de vermos o Senhor, contemplarmos a face dele e estarmos na presença dele. Hoje, se isso acontecer, nós morremos, porque ninguém pode ver o Senhor e viver. A palavra de Deus declara, mas em Jesus Cristo, por intermédio de Jesus Cristo, pelo poder do Senhor Jesus Cristo, que é a revelação do amor de Deus, quando ele se manifestar, nós seremos semelhante a ele e veremos a ele como ele é. Que bendita e gloriosa esperança que nós temos. A nossa vida não consiste somente aqui nessa terra, ter carro, riqueza, dinheiro no banco, fazer exercício para ter saúde. Nós vamos ter um corpo glorificado, habitaremos num céu de glória e viveremos para sempre na presença do Senhor. Isto vale muito mais do que todas as coisas, porque custou o sangue do Filho de Deus no Calvário para nos conceder, nos abençoar. Outro fato interessante é a imagem que nós vamos trazer, que está em 1 Coríntios capítulo 15, você pode acompanhar na sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15, do versículo de número 45, diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão, um espírito vivificante. O que vem primeiro não é espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. Como é o homem celestial, assim também são celestiais. Assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Louvado seja Deus! Assim como todos nós somos semelhantes a Adão, forma corpórea, uma maneira de falar, de ser,
Quando Jesus voltar, tocar a trombeta, nos arrebatar, nós seremos semelhante a Ele, estaremos à imagem deles e viveremos como Ele nas regiões celestiais onde Ele habita. Que coisa gloriosa e maravilhosa é o poder da ressurreição de Jesus Cristo para com as nossas vidas, nossos corações. Por isso nós devemos glorificar a Deus, exaltar a Deus e bendizer, porque esta é a finalidade do Evangelho, sermos participantes do reino de Deus, mas não como nós somos, mas transformados como Ele deseja que sejamos. Por isso Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. E como Ele é o primogênito de muitos irmãos, porque como o Filho do Homem, Ele entrou nos céus, assentou-se à destra de Deus, assim agora Ele nos chama, nos justifica e vai nos glorificar na manifestação do seu reino. E para concluir, eu quero ler aqui Romanos, capítulo de número 8, onde declara a esperança, que diz assim, Romanos 8,18: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora, e não somente ele, mas também a nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Por isso, meu caro irmão que está vendo esse vídeo, você que sofre como eu, de uma que não tem cura, de uma enfermidade que se Deus não intervir, nós iremos partir e descansar, porque esse é o destino das enfermidades crônicas. Tenha certeza e convicção, esse corpo pode se desfazer, mas um dia teremos um corpo semelhante ao de Jesus Cristo, sem enfermidade, sem doença, sem mal, saudável, glorificado, cheio da presença de Deus, transformado à imagem do Filho de Deus, para estarmos na presença dele, juntamente com ele, glorificando o nome dele. Sabemos que ali não haverá mais morte, nem dor, nem sofrimento, somente gozo, paz, alegria e regozijo na presença de Deus. Por isso permaneça firme, constante e abundante, seja cheio do Espírito Santo, medite na palavra de Deus, firme a sua fé no Senhor Jesus Cristo, porque Jesus está voltando, em breve a trombeta vai soar, todas essas aflições e sofrimento vai passar, e assim como Ele é, nós o veremos e seremos semelhante a Ele, porque a promessa dele é fiel e verdadeira, digna de inteira aceitação. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, e que você que não tem essa esperança saiba, arrependa-se, creia no Evangelho, porque o reino dos céus está perto. Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.